O reencontro no hospital. Era uma daquelas noites de terça-feira que começam tranquila, se termina mudando a vida da gente. Clara segurava firme a mão quente de seu filho Lucas, de apenas 5 anos, enquanto caminhava pelos corredores iluminados do Hospital São Rafael. O cheiro de desinfetante misturado com café velho pairava no ar, e o barulho dos passos apressados dos enfermeiros ecoava pelas paredes brancas. "Mamãe, tá doendo muito aqui", murmurou Lucas, apontando para a barriguinha, enquanto sua testa queimava de febre. Clara sentiu o coração apertar. Mãe solo há 5 anos, ela já tinha passado por muita coisa, mas ver o filho sofrendo sempre a deixava de joelhos. "Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui", disse ela, tentando esconder o desespero na voz. Mas por dentro, Clara estava em pânico. A febre de Lucas tinha batido os 39 graus em casa, e quando ele começou a vomitar, ela não pensou 2 vezes antes de correr para o hospital. Chegando na recepção, uma enfermeira simpática chamada Joana logo atendeu Clara. "Boa noite, querida. O que houve com esse príncipe?", perguntou, já pegando uma pulseirinha de identificação. "Ele está com muita febre desde ontem. Não consegue comer nada e agora começou a vomitar", explicou Clara, passando a mão nos cabelos cacheados de Lucas. "Por favor, é urgente." Em poucos minutos, mãe e filho estavam sentados na sala de espera da emergência pediátrica. Lucas tinha adormecido no colo de Clara, e ela ficava olhando para o relógio a cada segundo que passava. Outras famílias também aguardavam, cada uma com sua história de preocupação e amor. E aí, pessoal, se vocês estão curtindo essa história de amor e reencontro, não esqueçam de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. A gente sempre traz histórias que mexem com o coração, e vocês não vão querer perder as próximas. Agora vamos continuar, porque essa história está só começando. Foi então que um médico alto, de cabelos castanhos e jaleco impecável, apareceu na sala de espera com uma prancheta na mão. "Lucas Mendes", chamou ele, olhando em volta. Clara levantou devagar, tentando não acordar o filho. Quando seus olhos se encontraram, o mundo parou por alguns segundos. O médico, que tinha Dr. Tiago Silva bordado no jaleco, ficou pálido como uma folha de papel. Clara sentiu as pernas bambas, como se tivesse visto um fantasma. "Clara", murmurou Tiago, quase inaudível. A prancheta quase caiu de suas mãos trêmulas. "Oi, Tiago", respondeu ela, baixinho, apertando Lucas contra o peito. "Esse é o meu filho, Lucas. Ele está muito mal." Tiago se recompôs rapidamente, o profissional nele falando mais alto que as emoções. "Claro, vamos para o consultório", disse ele, indicando o caminho. Mas Clara podia ver em seus olhos castanhos a tempestade de sentimentos que ele estava segurando. O consultório 3 era pequeno e organizado, com brinquedinhos coloridos numa prateleira e desenhos de super-heróis na parede. Tiago ajudou Clara a deitar Lucas na maca e começou o exame com as mãos seguras de quem já tinha salvado centenas de crianças. "Há quanto tempo ele está assim?", perguntou Tiago, colocando o termômetro na testa de Lucas. "Desde ontem de manhã. Começou só com um mal-estar, aí a febre foi subindo", explicou Clara, observando cada movimento de Tiago. Era estranho vê-lo ali, depois de tanto tempo, cuidando do filho que ele nem sabia que existia. "E vocês moram aonde agora?", perguntou ele, tentando manter a conversa profissional, mas Clara podia sentir o peso da pergunta. "Ali perto da praça central, no apartamento em cima da padaria do seu João", respondeu ela, evitando olhar nos olhos dele. Um silêncio pesado tomou conta do consultório. Tiago terminava de examinar Lucas, que estava começando a acordar, enquanto Clara ficava ali, de pé, torcendo as mãos nervosa. Tinha tanta coisa que ela queria falar, tanta coisa que precisava explicar, mas ali não era hora nem lugar. "Mamãe", chamou Lucas, abrindo os olhinhos castanhos, exatamente iguais aos de Tiago. "Cadê a dor de barriga?" "Melhorou um pouquinho, né, amor?", disse Clara, passando a mão na testa dele. "Esse aqui é o Dr. Tiago. Ele vai cuidar de você." Lucas olhou para Tiago com aquela curiosidade típica de criança. "Oi, doutor. Você tem remédio que não é ruim?", perguntou, fazendo Tiago rir pela primeira vez desde que os viu. "Tenho sim, campeão. Vou dar um remedinho gostoso para você ficar fortão de novo",
disse Tiago, e Clara percebeu como ele ficou emocionado ao falar com Lucas. Tiago sabia que precisava focar no que importava naquele momento, a saúde da criança. Mas era impossível não reparar nos detalhes. O jeito que Lucas sorria era igualzinho ao seu quando criança. Os olhos castanhos, a covinha no queixo, até o jeito de franzir o nariz quando estava concentrado. Galera, vocês estão sentindo a tensão no ar? Essa história está ficando cada vez mais emocionante. Se vocês estão ansiosos para saber como vai acabar, deixe aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. E compartilha com os amigos, porque história boa é para ser dividida. Enquanto Tiago prescrevia os medicamentos e explicava os cuidados, suas memórias voltaram como ondas do mar em dia de ressaca. Clara, aos 19 anos, seus cabelos longos e cacheados dançando no vento enquanto caminhavam de mãos dadas pela praia. Os dois eram jovens demais, sonhadores demais, apaixonados demais. Eles se conheceram na faculdade. Tiago estudava medicina e Clara estava no segundo ano de pedagogia. Foi amor à primeira vista numa festa de calouros besta, daquelas que todo mundo vai mais para se divertir do que para qualquer outra coisa. Tiago estava encostado na parede, tímido como sempre, quando Clara chegou perto dele pedindo ajuda para abrir uma garrafa. Você parece ser forte, tinha dito ela, com aquele sorriso que derretia até iceberg. E Tiago, que nunca tinha sido bom com as palavras, conseguiu fazer ela rir a noite toda. Namoraram por 3 anos. 3 anos de puro amor adolescente, daqueles que a gente acha que vai durar para sempre. Faziam planos juntos. Ele seria um médico famoso, ela uma professora dedicada, teria uma casinha com jardim cheio de flores, quem sabe uns 2 ou 3 filhos correndo pelo quintal. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Quando Clara descobriu que estava grávida, no último ano da faculdade, o mundo desabou. Não porque não quisessem filhos, mas porque tudo estava acontecendo cedo demais, rápido demais. Tiago entrou em pânico. Ele ainda ia começar a residência. Não tinha nem emprego fixo, e seus pais já tinham deixado claro que ele precisava se formar primeiro antes de pensar em essas coisas de adulto, como eles diziam. Clara, por sua vez, vinha de uma família humilde que mal conseguia pagar sua faculdade. E agora, Clara, o que a gente vai fazer? Tinha perguntado Tiago na época, andando de um lado para o outro no quartinho alugado dele. Não sei, Tiago. Só sei que esse bebê é nosso, e eu já amo ele, tinha respondido Clara, com a mão na barriga ainda lisinha. Mas os medos de Tiago eram maiores que seu amor naquele momento. Ele falou em aborto, em adoção, em 1000 possibilidades que não incluíam assumir a paternidade. Clara sentiu o coração partir em pedacinhos a cada palavra. Se você não quer esse bebê, tudo bem, mas eu quero, e vou cuidar dele sozinha se for preciso, tinha dito ela, com uma coragem que nem sabia que tinha. Foi a última conversa séria que tiveram. Clara sumiu da faculdade da noite pro dia, voltou para a cidade natal da mãe, no interior, e criou Lucas longe de tudo e de todos que conhecia. Tiago tentou procurar por ela algumas vezes, mas Clara tinha mudado de telefone, de endereço, de vida. Agora, 5 anos depois, ali estava ela, com o filho que ele nunca conheceu, precisando da ajuda dele como médico. O destino tinha um senso de humor bem peculiar. Dona Clara, vou precisar que o Lucas fique internado hoje à noite para observação, disse Tiago, voltando ao presente. A febre está muito alta e quero ter certeza de que não é nada mais sério. Clara sentiu o mundo girar. Internado? Mas, doutor, ele está melhor. Olha só, disse ela, meio desesperada. Eu sei que é assustador, mas é só por precaução. Prometo que vou cuidar pessoalmente dele, garantiu Tiago, e havia uma sinceridade nos olhos dele que Clara não conseguia ignorar. Pessoal, a coisa está ficando tensa aqui. Esse reencontro está mexendo com todo mundo, né? Se vocês estão na torcida para que tudo dê certo, deixe aquele like carinhoso e se inscreve no canal. A gente adora saber que vocês estão acompanhando cada emoção da história junto com a gente. Lucas foi internado no quarto 204, um quartinho pequeno mas aconchegante, com uma janela que dava vista para o pátio do hospital. Clara ficou com ele o tempo todo, dormindo na poltrona desconfortável ao lado da cama, acordando a cada gemido ou movimento do filho. Era quase meia-noite quando Lucas teve uma crise. A febre disparou para mais de 40 graus e ele começou a convulsionar.
Clara berrou por ajuda, e em segundos o quarto se encheu de médicos e enfermeiros. Sai de perto, Clara! Gritou uma enfermeira, tentando afastá-la da cama onde Lucas se debatia. Não, eu não vou sair. Ele é meu filho! Gritou Clara de volta, com lágrimas descendo o rosto. Foi quando Tiago apareceu correndo no quarto, ainda de pijama por baixo do jaleco. Ele tinha saído de plantão, mas tinha pedido para ser chamado caso acontecesse alguma coisa com Lucas. O que houve? Perguntou ele, já assumindo o controle da situação. Febre de 40,8 e convulsão tônico-clônica, informou o residente que estava cuidando de Lucas. Tiago não perdeu tempo. Com movimentos precisos e seguros, ele aplicou o medicamento anticonvulsivante e trabalhou para baixar a temperatura de Lucas. Clara ficava ali do lado, rezando todas as orações que sabia e mais algumas que inventou na hora. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. O doutor está cuidando de você, murmurava ela, segurando a mãozinha quente de Lucas. Depois de meia hora, que pareceu uma eternidade, Lucas finalmente se acalmou. A febre começou a baixar e ele voltou a respirar tranquilo. Tiago checou todos os sinais vitais 2, 3 vezes antes de dar um suspiro de alívio. Passou o perigo por agora, disse ele para os outros médicos. Vou ficar aqui até de manhã. Podem ir descansar. Quando ficaram sozinhos, Clara desabou na cadeira, tremendo de tanto nervoso e cansaço. Obrigada, sussurrou ela. Muito obrigada mesmo. Tiago puxou uma cadeira e sentou do lado dela. Não precisa agradecer. É meu trabalho, disse ele, mas ambos sabiam que era mais que isso. O silêncio tomou conta do quarto, quebrado apenas pelo barulhinho da máquina que monitorava os batimentos de Lucas. Clara olhava para o filho dormindo, e Tiago olhava para os dois, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Clara, disse ele finalmente, bem baixinho. Ele é meu filho, não é? Clara fechou os olhos e sentiu as lágrimas virem de novo. Por 5 anos ela tinha se preparado para essa pergunta, mas agora que ela chegou, não sabia o que responder. É, murmurou ela, sem conseguir olhar para ele. Lucas é seu filho, Tiago. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago passou as mãos pelo rosto, tentando absorver a informação que, no fundo, ele já sabia. Por que você nunca me contou? Perguntou ele, e havia dor na voz dele. Gente, chegou no momento mais tenso da história. Vocês conseguem imaginar o que a Clara está sentindo agora. Se vocês estão com o coração apertado igual ao nosso, deixe aquele like e se inscreve no canal. A gente sabe que vocês não vão conseguir parar de acompanhar essa história até o final. Clara respirou fundo antes de responder. Porque você deixou bem claro que não queria. Lembra do que você disse? Que a gente era novo demais, que tinha que pensar no futuro, na carreira. Eu era um idiota de 22 anos, Clara. Eu estava com medo, disse Tiago, levantando um pouco a voz, mas logo se controlando para não acordar Lucas. E eu estava com medo também, respondeu ela, finalmente olhando nos olhos dele. Medo de você me rejeitar, medo de atrapalhar seus sonhos, medo de não conseguir criar nosso filho. Então eu decidi que era melhor fazer isso sozinha. Sozinha, repetiu Tiago, incrédulo. Você teve que aguentar a gravidez sozinha, o parto sozinha, criar ele sozinha, por causa da minha covardia. Clara viu as lágrimas se formando nos olhos dele e sentiu o coração apertar. Não foi só sua culpa, Tiago. Eu também era nova, também estava assustada. Talvez se eu tivesse ficado, se a gente tivesse conversado mais. Eu perdi 5 anos da vida do meu filho, disse ele, olhando para Lucas dormindo. 5 anos que nunca vou conseguir recuperar. Mas você pode estar presente nos próximos anos, disse Clara, surpresa com sua própria coragem. Se você quiser, claro. Tiago olhou para ela com uma mistura de esperança e dor nos olhos. Eu sempre quis, Clara, mesmo sem saber que ele existia. Sempre quis uma família com você. Aqueles 3 anos que namoramos foram os melhores da minha vida. Clara sentiu o coração acelerar. Tiago, muita coisa mudou. Eu mudei, você mudou. Não somos mais aqueles jovens de 20 anos. É verdade, concordou ele. Mas o que eu sinto por você nunca mudou.
Antes que Clara pudesse responder, Lucas se mexeu na cama e abriu os olhinhos. Mamãe, chamou ele, com a voz fraquinha. Oi, meu amor, como você está se sentindo? Perguntou Clara, se aproximando da cama. Melhor. A dor passou, disse Lucas, olhando em volta. Cadê o doutor legal? Tô aqui, campeão, disse Tiago, se aproximando. Você nos deu um susto, hein? Lucas sorriu, aquele sorriso banguela que derretia o coração de qualquer um. Desculpa, doutor, mas agora eu tô forte de novo. Olha, disse ele, flexionando o bracinho fininho. Tiago riu, e Clara percebeu como era natural a interação entre pai e filho, mesmo sem saber da ligação entre eles. Você quer um pouco de água, Lucas? Perguntou Clara. Quero sim. E tô com fome também, respondeu o menino, o que foi música para os ouvidos dos adultos. Enquanto Clara ia buscar água e conversar com a enfermeira sobre comida para Lucas, Tiago ficou sozinho com o filho pela primeira vez. O menino olhava com aquela curiosidade típica das crianças. Doutor Tiago, você tem filhos? Perguntou Lucas, mexendo nos brinquedinhos que Clara tinha trazido de casa. A pergunta pegou Tiago de surpresa. Tenho sim, respondeu ele, sentindo uma emoção estranha. Tenho um filho muito especial. Ah, que legal! Ele é da minha idade, quis saber Lucas. É sim, exatamente da sua idade, disse Tiago, sorrindo. Então a gente pode brincar junto quando eu sair do hospital, exclamou Lucas, animado. Pode sim, campeão. Pode sim, respondeu Tiago, sentindo os olhos marearem. Quando Clara voltou, encontrou os dois conversando animadamente sobre super-heróis e futebol. Seu coração se encheu de uma felicidade que ela não sentia há muito tempo. Pessoal, olha que momento lindo. Pai e filho se conectando sem nem saber da ligação entre eles. Se vocês estão emocionados como a gente, deixe aquele like cheio de amor e se inscreve no canal. Histórias assim a gente nunca cansa de contar para vocês. Os próximos dias foram uma mistura de tensão e descoberta. Lucas se recuperou rapidamente. Era uma infecção intestinal que reagiu bem aos antibióticos, mas Tiago insistiu em manter o menino internado por mais tempo que necessário, só para ter certeza de que estava tudo bem. Clara sabia que ele só queria mais tempo para ficar perto do filho, e ela deixou. Durante o dia, enquanto Tiago trabalhava, Clara ficava com Lucas, brincando, lendo historinhas, fazendo a tarde passar mais rápido. À noite, depois do plantão, Tiago aparecia no quarto com algum brinquedo ou desenho para colorir. Mamãe, eu gosto muito do Dr. Tiago, disse Lucas numa dessas tardes, enquanto desenhava no caderno que Tiago tinha dado para ele. Ele é muito legal comigo. É mesmo, meu amor. Ele é um médico muito bom, concordou Clara. Você acha que ele pode ser nosso amigo para sempre? Perguntou Lucas, olhando para a mãe com aqueles olhos esperançosos. Clara sentiu o coração apertar. Não sei, Lucas. Às vezes as pessoas ficam na nossa vida, às vezes não. Mas enquanto ele estiver aqui, a gente aproveita a amizade dele. Eu queria que ele fosse meu pai, disse Lucas, de repente, voltando a colorir como se tivesse falado sobre o tempo. Clara quase derrubou o copo d'água que estava segurando. Por que você disse isso, meu amor? Porque ele cuida da gente, é carinhoso e tem o mesmo olho que eu, explicou Lucas com a sinceridade brutal das crianças. E porque você fica mais feliz quando ele está aqui. Naquela noite, quando Tiago chegou para o seu plantão extraoficial no quarto 204, Clara contou para ele o que Lucas tinha dito. Eles estavam sentados no pequeno sofá do quarto, enquanto Lucas dormia tranquilamente. Ele disse isso mesmo? Perguntou Tiago, emocionado. Disse, e sabe de uma coisa? Ele tem razão. Eu fico mais feliz quando você está aqui, admitiu Clara. Tiago pegou a mão dela, entrelaçando os dedos como faziam quando eram namorados. Clara, eu sei que errei muito no passado. Sei que te magoei, que abandonei vocês quando mais precisavam de mim. Mas eu quero uma chance de consertar isso. Tiago, não é só sobre nós dois. É sobre Lucas também. Ele merece estabilidade, merece uma família de verdade, disse Clara. E é exatamente isso que eu quero dar para ele. Para vocês dois, respondeu Tiago. Eu passei esses 5 anos da minha vida focado só na carreira, pensando que isso ia me fazer feliz.
Mas quando eu vi você e o Lucas aqui, eu percebi que felicidade de verdade é ter uma família. Clara sentiu as lágrimas virem. Uai, se não der certo, e se a gente tentar estragar tudo de novo, eu não posso machucar o Lucas. Então a gente vai com calma. Sem pressa, sem pressão. Eu quero conhecer meu filho, quero estar presente na vida dele. E quero tentar recuperar o que a gente perdeu. Se você deixar, disse Tiago, apertando a mão dela. Clara olhou para o filho dormindo, tão pequeno e inocente, e depois para o homem que ela tinha amado e nunca tinha conseguido esquecer completamente. Tá bom, vamos tentar, mas devagar mesmo. Tiago sorriu, aquele sorriso que ela lembrava dos tempos de faculdade. Devagar, concordou ele. Foi então que Lucas se mexeu na cama e abriu os olhos. Mamãe? Doutor Tiago, chamou ele, meio sonolento. Estamos aqui, meu amor, disse Clara, se aproximando da cama. Vocês estavam conversando sobre mim? Perguntou Lucas, com aquela esperteza de criança que não perde nada. Clara e Tiago se entreolharam, rindo. Estávamos sim, admitiu Clara. O doutor Tiago tem uma coisa importante para te contar. Tiago se aproximou da cama, o coração batendo como um tambor. Lucas, você sabe como alguns meninos têm papai e mamãe. Sei sim, mas eu só tenho mamãe, disse Lucas, sem mágoa, apenas constatando um fato. Na verdade, você também tem papai, disse Tiago, a voz tremendo de emoção. Seu papai sou eu. Lucas ficou uns segundos em silêncio, processando a informação. Então, com aquela simplicidade das crianças, ele disse, eu sabia. Por isso que você cuida tão bem da gente. E antes que Clara ou Tiago pudessem dizer qualquer coisa, Lucas se jogou nos braços de Tiago, abraçando com toda a força que seu corpinho pequeno conseguia. Agora eu tenho papai e mamãe, comemorou ele, como se tivesse ganhado o melhor presente do mundo. Tiago abraçou o filho pela primeira vez, sentindo uma completude que nunca tinha experimentado. Clara se juntou ao abraço, e ali, no quarto 204 do Hospital São Rafael, uma família se reencontrou depois de 5 anos de separação. Galera, não tem como não se emocionar com esse momento. Família se reencontrando, amor voltando a florescer. Se vocês estão com o coração quentinho igual ao nosso, deixe aquele like cheio de carinho e se inscreve no canal. A gente adora compartilhar histórias que tocam a alma. 3 meses depois, Lucas já tinha alta há muito tempo, mas a família continuava se reencontrando aos poucos. Tiago alugou um apartamento perto da casa de Clara e Lucas e começou a fazer parte da rotina dos dois gradualmente. Nas segundas, ele levava Lucas para a escola. Nas quartas, eles jantavam juntos na casa de Clara. Nos fins de semana, faziam programas de família, parque, cinema, praia. Lucas estava nas nuvens com a presença do pai, e Clara redescobria o que era ser feliz. Papai, você vai morar com a gente quando? Perguntou Lucas num desses domingos, enquanto eles faziam um piquenique no parque. Quando sua mãe achar que é a hora certa, respondeu Tiago, olhando para Clara. Mamãe, você já acha que é a hora certa? Perguntou Lucas, com aquela lógica infantil que vai direto ao ponto. Clara riu, vendo que estava encurralada pelos 2 homens da sua vida. Talvez seja assim, disse ela, fazendo Tiago sorrir de orelha a orelha. Então amanhã você pode trazer suas coisas, anunciou Lucas, como se o assunto estivesse decidido. E foi assim, com a espontaneidade de uma criança de 5 anos, que Tiago voltou definitivamente para a vida de Clara e Lucas. Não foi um processo fácil. Eles tiveram que aprender a ser uma família, com todos os ajustes e compromissos que isso envolvia. Mas o amor que nunca tinha morrido completamente serviu de base para construir algo novo e mais maduro. 1 ano depois, no mesmo hospital onde se reencontraram, Tiago e Clara se casaram numa cerimônia pequena, só com os amigos mais próximos e colegas do hospital. Lucas foi o pajem, orgulhoso como nunca, carregando as alianças num travesseirinho azul. Agora somos uma família de verdade, anunciou ele depois da cerimônia, fazendo todo mundo rir. E realmente eram. Uma família que se perdeu, se reencontrou e aprendeu que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de dar certo, mesmo quando o caminho é cheio de curvas e obstáculos. Tiago nunca mais se esqueceu daquela noite no hospital, quando quase perdeu o filho que nem sabia que tinha.
Clara nunca mais se arrependeu da coragem de dar uma segunda chance ao amor da sua vida. E Lucas cresceu sabendo que, às vezes, os finais felizes demoram um pouco mais para chegar, mas quando chegam, valem cada segundo de espera. A vida deles não foi um conto de fadas. Tiveram discussões, desafios, momentos difíceis como qualquer família. Mas construíram algo sólido, baseado no amor, no perdão e na certeza de que estavam melhores juntos do que separados. E se hoje você perguntar para qualquer um deles sobre aquela noite no hospital, eles vão dizer que foi a noite em que suas vidas realmente começaram. Porque às vezes a gente precisa se perder completamente para entender o valor do que tinha, e precisa da coragem de recomeçar para descobrir que o amor verdadeiro nunca envelhece, nunca morre, só espera pacientemente a hora certa de florescer de novo. Pessoal, que história linda, não é mesmo? Amor que resiste ao tempo, família que se reconstrói, perdão que cura as feridas do passado. Se vocês se emocionaram com essa história tanto quanto a gente, deixe aquele like carinhoso, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E conta pra gente nos comentários, vocês acreditam em segundas chances no amor? A gente adoraria saber a opinião de vocês. Até a próxima, galera. E lembrem-se, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de dar certo.